amiga depiladora. Esta é a nossa DR. Este programa de quinta-feira tem o objetivo de trazer para vocês conteúdos e dicas que vão ajudar você a faturar mais em depilação, aumentar o seu faturamento, elevar a qualidade do seu trabalho para que você possa atingir um faturamento maior, muito maior do que você tem feito aí nos seus atendimentos. Vamos lá? Eu sou Delma Novaes e ajudo depiladoras a faturarem de 3 a 6 mil no mês por meio de uma depilação com menos dor, mesmo se ela estiver começando do zero. Oi, Pete, tudo bem, meu amor? Quanto tempo que você não aparece? O nosso tema de hoje é mais um segredo que as depiladoras ainda não sabem. Mais um segredo em depilação que as depiladoras ainda não sabem. Hoje eu vou revelar para você esse segredo. Você vai entender o que é, por que acontece. Então esse é o nosso tema de hoje. Você entendendo isso, você vai conseguir solucionar o problema. Oi, Rê, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Me dá um joinha, fala pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Ai, que delícia, coisa boa. Vamos hoje movimentar essa live, hein, equipe? Tá ouvindo super bem, que bom. Então vamos dar sequência no nosso conteúdo aqui. Eu quero que vocês participem, tá? Porque eu vou revelar esse segredo que vai ajudar muito você aí na sua atividade de depilação. Vocês vão ter a oportunidade de entender o que é e por que acontece para você saber resolver esse problema. Mas eu quero essa interação aqui, hein? Se não vier nenhuma pergunta aí, vamos parar essa live, né, João? Com certeza. Então vamos lá, pessoal. Olha, eu recebi, mas foi muita gente. Eu coloquei uma caixinha lá, né? Se você já teve esse problema com as clientes, se você já teve um problema que acontece muito com as depiladoras, acontece, mas não com frequência. E por que não acontece com frequência? Geralmente elas não sabem o que fazer. Ah, legal. Obrigada, Rose. Oi, Mayra. Tudo bem? Então, nós vamos falar hoje de depilação de virilha, que é um dos maiores problemas para a depiladora, a maior insegurança para a depiladora é a depilação de virilha. E aí, nós vamos descobrir aqui por que a cera cola, por que ela gruda nos grandes lábios. O que é grudar a cera nos grandes lábios? É na hora que você vai passar a cerinha lá, que cola o TNT, se você for depilar com TNT, vai puxar e o TNT sai limpo, a cera fica colada na pele. Isso é desesperador para a depiladora. Não pensem que isso nunca aconteceu comigo não, porque aconteceu não foi uma nem duas, tá? Mas na terceira eu já sabia resolver. Eu fui descobrir por que acontecia, o que dá pra gente fazer para poder, né, não acontecer mais, porque é desesperador. A depiladora fica nervosa, a cliente percebe que tá acontecendo algum problema. Isso é terrível. Mas hoje você entendendo o que é e por que, nós vamos chegar lá, né, numa solução, tá bom? Vamos lá, o engraçado é que esse é um problema que não é corriqueiro. Não é uma coisa que acontece corriqueiramente no dia a dia. O normal é você passa a cera bonitinha, né? Percebi. A gente tenta disfarçar, mas a cliente percebe. É triste, né, Pete? Aí começa a transpirar, né? Então o negócio é o seguinte, o normal, o que é o normal, Delma? É você passar a cera bonitinha, cola, puxa, sai. Remove o pelo, remove a cera. Normalmente vai acontecer isso.
E quando acontece isso, muito que bem, não vai ter problema nenhum, você vai depilar normalmente, sem maiores problemas. Mas como essa parte é uma coisa que nunca acontece, aí quando acontece, a depiladora fica extremamente de saia justa, em situação de apuro, sem saber o que fazer. Então aqui nós vamos destrinchar esse conteúdo para você saber o que fazer, tá bom? Por que é ruim quando isso acontece? Presta atenção nessa parte. Por que é ruim? Porque depois que colou, tira o som, viu? Depois que colou a cera nos grandes lábios ali, porque essa é uma parte crítica. Depois que colou a cera nos grandes lábios, dificilmente você vai conseguir retirar a cera sem machucar a pele da cliente. Então, o grande lance é você não deixar colar, ok? O grande lance é você não deixar colar. E aí a gente vai entender como é que você vai fazer isso. Lógico, depois que colou, você tem que ter um jeito também de fazer sem machucar a cliente, né? Mas toda vez que a cliente chegar, você precisa identificar quando que vai colar ou não. Se você conseguir fazer isso, você já evita logo de cara esse problema, tá bom? Então, eu já falei o que não é. Agora vamos para o que eu ia falar para vocês é o seguinte: eu tenho que seguir um script e isso me deixa um pouco presa, né, João? Eu estava acostumada a fazer as lives assim, toda solta, toda movimentada, agora eu tenho que seguir um script, então vamos lá. Gente, o que é o detalhe para que você não cometa esse erro com a sua cliente? Passar a cera, pronto, colou a cera. Você vai fazer um planejamento. O problema é que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você estuda bonitinho, você sabe o passo a passo, né? Que eu costumo dar aqui para vocês o passo a passo, estudou bonitinho. Delma, já assisti suas lives, tô fera, agora eu vou fazer. Quando chega na hora, pá, acontece. Agora, o que eu vou fazer? Esse é o detalhe, eu vou te falar aqui. Ai, meu Deus. Depois que a cera cola, a pele não resiste. Gente, eu tenho casos aqui, eu tenho casos de gente que a cliente foi embora com aquela cera colada porque a cliente não aguentou que retirasse. Não aguentou que retirasse. Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender? Qual é a primeira coisa que você precisa entender para que a cera não cole? Primeiro você vai entender o porquê que a cera cola nos grandes lábios. Não é em qualquer lugar, tá? É nos grandes lábios, no pior lugar para você segurar, para você puxar, para deixar aquela pele esticadinha, no pior lugar. E aí tem um detalhe, quando isso acontece, a cliente começa a transpirar e aí fica pior ainda. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o porquê que acontece. Isso só acontece porque a pele está extremamente ressecada, tá? É uma pele que está extremamente ressecada. Então, por que eu pego no pé da depiladora para ela fazer a ficha de anamnese? A ficha de anamnese, quando você estiver preenchendo a ficha de anamnese e que a cliente tiver acima de 50 anos, já liga na sua cabeça aí, ó, um alerta de que pode acontecer da cera colar. Por que, Delma? Porque
Ninguém, não é só as mulheres de 50. Para e pensa aí. Vou fazer a pergunta aí para você que está aí comigo. Para e pensa. Você que faz a hidratação do rosto, bonitinho ali, você lembra de hidratar a virilha? Quem que lembra de hidratar a virilha? Você lembra, João? Ai, ai, ninguém lembra de hidratar a virilha. Esse é o problema. Nem depiladora, nem quem não é depiladora. Hoje eu hidrato, tá? Eu hidrato o corpo, porque o certo é hidratar tudo o corpo. Mas depois dos 50, isso fica grave demais. Porque a pele, o que que acontece? A mulher, depois dos 50, ela entra naquela fase da menopausa, onde resseca tudo. Resseca, inclusive o intestino, né? Tem mulher que gera um ressecamento, né, no intestino, por quê? Por causa da menopausa. Isso não é diferente com a virilha, tá bom? Então, quando você faz a ficha de anamnese, fica muito bom para você identificar isso. E aí, identificou que essa cliente está acima de 50 anos, na hora que sentou lá na maca, deitou lá na maca, vamos avaliar a sua pele. E aí você dá uma olhadinha entre a virilha, entre a perna e a virilha, e você verifica se está esbranquiçado, como que está essa pele, porque dá pra gente saber se está ressecado ou não. Não é? Só um minutinho, pessoal, deixa eu virar aqui um pouquinho, esquentou demais. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Então vamos lá, tá ressecado ou não? Se tiver ressecado, o que você vai fazer? Esse é o detalhe. O detalhe é você realmente, primeiro identificou lá, tem 3 formas de identificar, sabe? Se a virilha tá ressecada. Quais são as 3 formas? Primeira coisa, pode ser que ela esteja meio enrugadinha. O tecido vai dizer para você, o tecido da pele vai dizer para você se essa virilha está ressecada ou não. Você olha lá, bate o olhômetro assim e vê, está enrugadinha. Sinal de ressecamento. Ela está levemente flácida ou intensamente flácida. Sinal de ressecamento, tá bom? E a outra coisa é esse aspecto esbranquiçado dela. Se ela tiver assim, o que você precisa fazer? Hidratar antes de passar a cera. Se você conseguir hidratar a pele antes de passar a cera, aí pronto, você não vai correr o risco dessa cera colar nos grandes lábios. Como que eu faço isso, Delma? Como que eu vou hidratar? Pego um hidratante, o pós-depilatório hidratante, não é gel, ou um olhinho, tanto faz, tá? Ou um pós-depilatório, que seja hidratante, creme hidratante regenerador, você higieniza a virilha e aí sim você passa o hidratante, tá? O que acontece? Usou aquilo ali, na hora que você passa a cera, ela não vai colar. Quando você não faz isso, e aí isso é muito comum com as depiladoras, porque não existe essa cultura de você hidratar a pele, não existe essa cultura. Esse é um grande problema, porque quando você não hidrata a pele e higienizou e já vai direto com a cera, ou, presta atenção nessa parte, vou falar essa palavra, taca talco, você taca talco na cliente e aí o que acontece? Colocou o talco lá, ferrou. Tá ressecando ainda mais. Já tá ressecado e você vai lá e resseca ainda mais. Quem utiliza talco aqui? Quero saber de vocês. Alguém utiliza talco na depilação? Quem utiliza talco? Aí tem gente que vai falar que utiliza outro produto. Mas esse outro produto vai fazer a mesma função do talco. Nós vamos falar sobre isso, tá? Ah, Delma, eu gosto de passar a dolomita. Além de estar perdendo dinheiro,
não está resolvendo o seu problema, né? A dolomita é ótima se você passar depois da depilação, coloca lá, molha, coloca um sorinho, né? Passa na pele, vai acalmar, vai nutrir depois. Se você está passando antes, além de ressecar a pele, que você vai passar, tirou a função verdadeira da dolomita, que é nutrir, hidratar, porque você imediatamente passa a cera. Aí a pele está mais sequinha, ela cola. Quando você passa na pele, que você ressecou mais ainda, por que ela vai... Olha a parte mais importante para você entender. Por que ela vai colar? Porque a pele da virilha, quando está extremamente ressecada, ela faz uma espécie de sucção. Ela faz... E aí, Jesus amado, para a depiladora retirar essa cera colada nos grandes lábios, é a coisa mais terrível para ela. A pele passou ali, ela faz... Porque a pele está desesperada, ela está precisando de hidratação, a pele está ali pedindo socorro, me hidrate. Então você inocentemente vai com a cera, a pele, uma vez que puxou ali, ferrou. Uma vez que puxou ali, que a pele fez aquela sucção na cera, é como se a cera entrasse ali nos poros, ela cola de uma tal maneira que você cola o TNT e ela não sai. Sai uma parte, mas fica outra, aí você passa um pouquinho mais de cera. Porque a cera que tira a cera, passa um pouquinho mais de cera, aí fica a outra que você passou. Aí você já tá no desespero, transpirando. O João tá rindo ali, o desespero da depiladora. Transpirando, e acontece que não sai o negócio, né? Então, qual é a pior coisa, Delma, que eu posso fazer? Qual é a pior coisa que eu posso fazer? A pior coisa é você tentar retirar essa cera com óleo. Porque o olhinho, presta atenção, o olhinho é para não deixar colar, tá? O olhinho você passa na pele para não deixar a cera colar. Você passa antes. Depois que a cera colou, aí o olhinho só vai fazer com que a cera cole mais. Ah, Delma, eu consegui... Teve uma cliente que teve aqui, que ficou colado nos grandes lábios, eu consegui tirar com o olhinho. Com certeza você machucou muito essa cliente. E ela vai chegar em casa, vai tomar banho, e aquela ardência na virilha dela. Por quê? Porque o olhinho, ele dificulta a saída da cera, ele camufla. Ele vai fazer com que a cera cole mais na pele e até deslize lá o TNT e não vai sair da pele. Tá bom, pessoal? Então, né? E agora? O que eu vou fazer, Delma? Vamos fazer uma análise aqui. Eu quero que vocês perceba aí, você, minha amiga depiladora, a grande oportunidade nesse universo de depiladoras que não sabem se isso acontece, o porquê que isso acontece. Elas não têm nem noção do problema que elas vão encontrar na hora da depilação, tá? Elas não têm noção. E isso é uma grande oportunidade para você. Uma grande oportunidade de você realmente saber o que é esse grudar a cera, colar a cera nos grandes lábios, o porquê que acontece, como evitar isso, né? Que é isso que eu estou falando para você. Hidratou a pele, passou a cera depois, pronto, já consegue evitar que a cera cole. Ok, não conseguiu fazer que colasse, agora vamos para frente, né? Só não pode deixar a cliente ir embora com essa cera colada nos grandes lábios, tá?
Quanta gente não sabe resolver esse problema, machuca a cliente, aí a cliente, quantas clientes eu já peguei, veio fazer a depilação comigo e me contou essa história. Não foi uma nem duas, foram várias. E quantas vezes já aconteceu comigo? Numa primeira eu machuquei a cliente, numa segunda eu fui estudar para ver por que isso acontecia. E eu descobri o ressecamento da pele, mas só acontece com mulheres de mais de 50 anos. Geralmente, tá? Muito difícil acontecer com pessoa jovem, que a pele tá íntegra, tá bonitinha lá no lugar, sem estar enrugada, ela é uma pele bem lisa, difícil da cera de colar em peles muito lisas. Tá bom, pessoal? Ó, teve uma Cris, aí eu chamo de Cris para não falar o nome da depiladora, de Rondônia, um lugar longe pra caramba. Ela ligou para mim, deu uma cera, colou e não quer sair. E aí eu expliquei para ela como fazer, expliquei o passo a passo bonitinho, como que ela ia fazer. Mesmo assim, a cliente não aguentou, foi embora com a cera colada. Isso a depiladora não pode deixar acontecer de jeito nenhum, porque ela perde para sempre essa cliente. Eu falei, a cliente voltou, ela disse não. Eu falei, esquece essa, agora vamos entender como é que você vai resolver esse problema, tá? E aí expliquei para ela bonitinho lá, tudo que ela tinha que fazer, a técnica, como que ela fazia e tudo mais. Nunca mais ela teve esse problema. Mas quando ela passou a fazer a ficha de anamnese, a primeira coisa que ela começou a observar foi isso. Nossa, a cliente tem mais de 50 anos, então vamos hidratar essa pele. Delma, mas eu não, a minha cera não cola. Tem alguma pergunta aí, João? A minha cera não cola se eu passar um olhinho na pele. Então, eu faço a técnica para vocês, já fiz aqui várias vezes. Por que a gente parou de fazer a técnica? Por enquanto paramos de fazer a técnica de mostrar. Por quê? Porque eu estava tendo que administrar mais assim os problemas que surgem com pessoas que não sabem aplicar a técnica, né? Pessoas que não entendiam como explicar, estava vendo, mas não sabia como fazer. Então eu estava tendo meio que administrar isso, né? Então eu falei, agora eu vou dar outro tipo de conteúdo, porque está me gerando um problema. As meninas não conseguem entender ali no que você está fazendo, demonstrando, elas não conseguem, elas estão vendo, mas não assimilou direito. Vai fazer o negócio, deu errado, ainda sai falando mal da técnica. E eu sei que a técnica é boa, porque senão as minhas alunas teriam esse problema e elas não têm, tá? Então, quando eu falo do método pincel, é por causa disso, porque o método ele foi desenvolvido para resolver esses problemas que a depiladora passa, tá bom? Então, veio um problema desse, uma pessoa que estudou o método pincel, ela não vai passar aperto. Não é isso, João? Positivo. Essa também era a pergunta da Maria de Uberlândia. Qual que é? Ela perguntou, né, Delma, por que você não mostra essas práticas pra gente, né? Ah, por que eu não mostro ao vivo, né, essas práticas? Eu já mostrei muito, mas estava gerando esse problema. Já fiz aqui ao vivo, né, João? Já fizemos aqui. Mas o que acontece? A pessoa via, mas não estava assim muito próximo, né? Não dava para ver direito, porque live é isso, gente. É ao vivo, não dá para mostrar ele em alta resolução. Você está fazendo uma parte íntima. Então, nunca vai ter como eu mostrar isso direito para você. Por isso que as alunas, que são alunas, não tem esse problema. Mas aí eu fui, né, orientada a não fazer mais por esse motivo. Porque eu estava tendo que administrar problemas que estavam gerando através da pessoa que via, não entendia direito, ia aplicar e não funcionava. Tá bom? E às vezes até machucava a cliente. Então, não estava sendo bom. Nós vamos, se você entender aqui o porquê
o que é, o porquê que acontece, você consegue resolver esse problema com a sua cliente. Quem mais, João? Temos aqui a Neide de Teresópolis. Ah, Delma, mas eu já estou acostumada a usar o talco desde que iniciei a minha depilação. Talco, gente. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre o talco. O talco, ele é um vilão da depilação. Ele resseca a pele, ele entope o poro. Ele não é a solução para essa questão. E quando chega nessa parte da cera colar nos grandes lábios, e aí não importa se você está usando cera hidrossolúvel, cera lipossolúvel, cera para retirar com a própria cera, não importa. Ela vai colar porque a pele está ressecada. Se você vai jogar o talco ali, vai colar mais ainda. E aí vai gerar um problema mais sério para você. Por quê? Porque se a pele está seca, você ressecou um pouco mais, aí que essa pele vai sugar mesmo a cera que você está passando ali. É uma chance que a pele tem de tentar se hidratar, ok? Mais algum? A Aline mandou pra gente assim: eu sinto que as minhas clientes percebem a minha insegurança quando eu vou depilar os lábios grandes delas. Sim. O que fazer? Tem alguma dica? Tem, Aline. Obrigada por sua participação, viu, Aline? A primeira coisa é você assumir para a cliente que você está um pouco insegura, tá? Se você ainda está insegura, sempre que você for atender, você fala: olha, eu tô um pouquinho ainda, estou fazendo a depilação, mas ainda estou um pouquinho insegura. Quando a gente está insegura, o ideal é você cobrar um pouquinho mais barato, tá? Para que a cliente veja alguma vantagem em ir depilar com você. Porque se você está insegura e tenta disfarçar, às vezes fica até pior, não é? Quando você assume, a cliente ela chega até a te ajudar, sabe? Quando eu estava assim bem insegura, eu vou falar essa parte. Você só vai conseguir vencer com duas coisas. A primeira delas é você aprender um método muito bom. E é por isso que eu falo do método pincel. Eu não estou vendendo nada aqui para vocês. Hoje é conteúdo gratuito, tá? Mas se você não conseguir, não conhecer o método pincel, você não vai perder essa insegurança. Sabe por quê? Olha, são muitas depiladoras no mercado que aprenderam a mesma técnica de depilação, tudo igual, e aí na cabeça delas, aquelas reações da pele, a pele vermelha, o poro estufado, a pele impactada, a cliente que sente muita dor, elas acham que aquilo é normal. E não é. Por que eu desenvolvi o método pincel? Porque essa era uma coisa que me incomodava muito. Eu via o sofrimento da minha cliente, eu via aquela pele, a cliente até falava assim: nossa, ficou ótimo, mas eu não estava achando que estava bom. Eu estava vendo aquele poro dela estufado, eu estava vendo aquela pele vermelha, aquela pele extremamente vermelha. Então eu estava sabendo que não estava tão bom assim. E ela, na cabeça da cliente, é normal também as reações da depilação, As reações de uma depilação são reações de uma depilação comum. Aí sim, você tem essas reações. É uma depilação comum, você vai ter pele vermelha, poro estufadinho, né? Você vai passar ali um calmante, resolve um pouquinho, mas a cliente vai embora com aquela pele vermelha. O que eu estou acostumada a ensinar para as minhas alunas, e eu sou muito rigorosa nisso, a pele ficou vermelha antes da cliente ir embora, você está entregando um trabalho igual ao de todo mundo. Eu sou muito rigorosa com as minhas alunas. Então, você tem um método que você precisa seguir. Volta em tal aula lá assim que você vai
resolver esse problema. Porque esse é um problema. Sabe por quê que é um problema para a depiladora? Porque se ela não tiver esse diferencial, para a cliente não vai importar. Tanto faz a cliente ir lá em você como ir lá em outra. Ah, Delma, mas eu trato a minha cliente bem, eu sirvo um cafezinho, beleza, isso é obrigação. Você receber bem, você fazer uma boa recepção, é obrigação da depiladora. Qual é o seu grande diferencial? Você, minha amiga depiladora, qual é o seu grande diferencial? Então, isso é que você precisa ter, tá? João, mais uma? Vamos lá. Deu para entender, pessoal? Deu para entender essa parte, né? Não adianta você, só complementar aqui, João, não adianta você trabalhar com um é talco, o outro é dolomita, porque dolomita, nutre, não sei o que, mas do jeito que você está passando a dolomita, antes da depilação, você está prejudicando, você está gastando dinheiro e ressecando a pele para depilar. Ah, mas nutre, mas você não está deixando o tempo necessário para nutrir a pele. Então a função da dolomita ali é só de ressecar a pele naquele momento que você vai passar a cera. Além de tirar do produto a função dele, você está gastando dinheiro à toa e prejudicando seu trabalho. A Camila, de Jaguariúna, ela mandou o seguinte: vejo que muitas das vezes quando vou depilar grandes lábios, eu não consigo fazer com total excelência. Sobram alguns pequenos pedaços de cera e eu me vejo no problema no qual você comentou. Veja, provavelmente essas clientes que você atendeu estão acima de 50 ou 40, porque às vezes a cliente tem essa fase a partir dos 40 anos. Eu coloco 50 porque eu ainda não amarrei o facão, tá? Você que é mulher, o João tá rindo. Eu não amarrei o facão ainda, né? Mas tô com 54, é um caso à parte. Tem gente que a partir de 40, 42, 43 já entra na fase da menopausa e entra nesse processo do ressecamento da pele, o que causa esse ressecamento e vai acontecer da cera colar. O que você vai fazer? Hidrata a pele dela. É um local que dá um certo constrangimento de você passar, pega um algodão, passa um olhinho, explica para ela por que você vai fazer isso. Vou hidratar, higienizou, né? E do jeito que você higieniza, você vai lá e hidrata. Com algodão, com pós-depilatório, né? Porque é o único hidratante que você tem ali, né? Se você tiver gel pós-depilatório, não vai hidratar, não vai resolver, tá? Agora, se você tiver um creminho, um hidratante que regenera, que cuida da pele e tal, você pode passar o pós-depilatório que você tem aí para hidratar a pele dela. Delma, não tem hidratante nenhum. O meu pós-depilatório é gel. Então, vamos usar então o olhinho. Aí, que olhinho é esse, Delma? Pode ser qualquer olhinho que você tiver aí de cosmético, tá? Eu não vou falar marcas aqui para você comprar, mas você, por exemplo, não tem olhinho nenhum, Delma, de cosmético. Vai pegar o seu azeite de oliva lá, coloca num vidrinho e tem aí um olhinho para você pingar de 3 a 4 gotinhas para não melecar a pele, tá? Se melecar a pele, aí você perde a chance de acertar o ponto. Essa pele não precisa estar escorregadia, ela apenas precisa estar com um leve brilho, aí a cera vai colar. Delma, minha cera não cola, troca de cera. Pronto, falei. Pessoal, presta atenção, isso é muito importante para você, minha amiga depiladora. Você que está antenada, tá sabendo que tá todo mundo aprendendo as mesmas coisas, mas você tá aqui, ó, na hora do almoço você tá aqui comigo querendo saber algo diferente. É hora do almoço, hora do seu descanso, mas você tá aqui.
Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a depilação, eu não tinha ninguém para me espelhar. Todo mundo que eu ia ver a depilação era tudo igual. Tinha um jeito mais especial de pular, de puxar, tinha uma técnica boa, mas a pele ficava igual. E aquilo não me agradava. Eu olhava para aquilo e não me agradava. E eu queria encontrar essa depiladora, essa professora, essa pessoa que pudesse me ajudar. Eu fui atrás de conversar com um químico para saber por que os produtos machucavam. Eu fui atrás de conversar com a técnica naquela época que me deu o treinamento, todo o curso. Foram muitos anos fazendo, né, cursos para poder ficar melhor do que aquilo que eu estava vendo no mercado e não tinha jeito. Não existia essas lives para a gente poder descobrir onde que estava essa referência que eu pudesse me espelhar. Não existia. Então eu fui atrás, eu fui, pesquisei, eu busquei até eu desenvolver o método pincel. O método pincel, ele vem para resolver todos esses problemas, né? E quando você for assistindo minhas lives, que você for vendo todas as soluções que ele traz para você, em algum momento você vai querer aplicar ele, tá? Se você estiver insatisfeita com seu resultado, porque cliente que não vê diferencial não fica. E às vezes ele fica porque gosta de você, da sua pessoa, mas e aquele outro cliente que está longe, que não quer se esforçar tanto para ir fazer uma depilação? Como que você vai cativar esse cliente? Como que você vai reter? Porque hoje em dia, com os tráfegos, né, com as redes sociais, com o Instagram, com o WhatsApp, Facebook, com essas redes sociais, está muito fácil de trazer essa cliente. O problema é reter, é conquistar essa cliente naquele primeiro atendimento. Isso é um problema para a depiladora. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, tá bom? E qual é o jeito de resolver? E aí, João? Ai, Jesus amado. Essa técnica que eu preciso trazer para vocês aqui. Será que o YouTube vai liberar? E aí, João? Olha assim, nossa, Delma, eu fiz isso, a cera não colou, a cera colou. Olha aqui, Nossa, Delma, mas se eu fizer isso, quer dizer, se eu passar o óleo, a cera não vai colar. A cera cola. Se você passar do jeito que eu tô te ensinando, a cera vai colar, tá bom? A Larissa perguntou, bom, se não podemos utilizar o talco e o óleo teria um problema, qual seria a melhor opção? Acho que ela chegou um pouquinho depois de ser passado. Veja, o óleo é o que eu indico para você passar. E aí a forma certa de passar é que você precisa ter o ponto certo. Por exemplo, numa virilha, você vai colocar lá 2, 3, no máximo 4 gotinhas. Por exemplo, se a pele ficar escorregadia, é porque você exagerou no olhinho, certo? Então, se você usa talco, substitui pelo óleo ou por um hidratante, né? É porque você chegou depois, mas vai substituir por um hidratante. Que hidratante, Delma? Pode ser o seu pós-depilatório, né? Um hidratante pós-depilatório que regenera, que faz todos aqueles benefícios na pele. Você pode utilizar esse pós-depilatório. Ou olhinho, se você não tem um olhinho de cosmético aí, você vai utilizar, pode usar inclusive o olhinho de azeite de oliva que você tem lá, coloca num conta-gotinhas, você pinga lá 3 gotinhas, aí precisou de mais um pouquinho, você pinga mais uma. O negócio é você não impregnar a pele de óleo, senão a cera não vai colar mesmo. Ah, Delma, mas eu tô passando bem pouquinho, a cera não cola. Então o problema é da cera, a cera é ruim, tá?
É isso. O que mais, João? A Maria, ela perguntou, né? Então seria legal se eu explicasse para minha cliente e pedisse para que ela realize as hidratações antes de vir para a depilação? Com certeza. Porque essa é uma cultura antiga. Como é o nome dela? Maria, essa cultura é antiga de falar assim, não passe hidratante na pele antes de depilar. Isso é pro método ultrapassado, tá? Para o método pincel, você precisa hidratar a pele, porque o foco é a pele. Então, orienta a cliente antes de vir, toma banho, hidrata direitinho a pele, porque chegando lá você até vai hidratar um pouquinho mais. Porque qual é o nosso foco? Deixar essa pele íntegra. Então, aquele poro estufado, aquela pele quente, aquecida por causa da depilação, isso é reações da depilação comum, tá bom? Não é uma reação de um método especial como o método pincel, tá bom? Tudo bem? Mais uma? A Silvia perguntou, né? Na hora da depilação dos grandes lábios, tem alguma força ou técnica realmente que eu não devo fazer para poder machucar, né? Acho que ela pergunta em questão dos atendimentos de idade avançada. Sim, mas aí você vai usar a mesma técnica para todas, tá? O que eu ensino para as minhas alunas? Eu ensino ela esticar muito bem a pele. Só que a virilha, principalmente grandes lábios, essa é a grande dificuldade das depiladoras. Porque como você passa a cera para baixo, a parte de baixo é muito difícil para você segurar. Primeiro que você tem ali um vão, né? Da virilha normal, tem um vão. Como é que você vai segurar? Como que eu faço? Eu passo a cera contra, porque aí eu tenho a parte de cima toda para puxar a pele. Aí eu deixo essa pele extremamente esticada. Você tem inclusive a cliente para pedir ela para puxar a barriga, puxa a barriga, estica tudo. Então, o detalhe de não machucar a virilha é deixar a pele extremamente esticada. E por que as depiladoras têm tanta dificuldade? Exatamente porque passa a favor do pelo. Para as minhas alunas eu ensino o contrário, passar contra e retirar a favor. Aí você resolve um problema para você. Você tem a parte de cima todinha para você puxar a pele e não machucar, né? Nem a virilha, nem grandes lábios, nada. Essa pele sai intactinha para casa, tá bom, pessoal? Então, nossa, Delma, mas deixa eu ver aqui. Este é o motivo pelo qual eu pego no pé de vocês para fazer a ficha de anamnese, tá? Porque a ficha de anamnese, ela vai dar para você essas informações para você fazer um atendimento personalizado, um atendimento que vai deixar a sua cliente feliz e satisfeita com o seu trabalho. Não é isso, João? Positivo. Olha, um atendimento personalizado para a sua cliente pode evitar esse tipo de intercorrência, pode evitar de você machucar a pele, pode evitar da cliente ficar resolvendo o problema em casa. Imagina a cliente ir para casa com aquele monte de cera na virilha, gente. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Pode evitar da cliente se traumatizar e não voltar mais com você, né? Por isso que eu falo, você que está começando, de cobrar um pouquinho menos o seu preço de depilação para quem está começando e está insegura. Faça isso, porque aí na hora que você conversar com a cliente, fala, olha, eu estou começando, ela vai até entender porque que você está cobrando um pouquinho menos. Estou ainda um pouco insegura, né? Então eu vou fazer devagarinho. Ela vai se sentir segura por você, tá sendo sincera com ela. Como você já deu toque, vou fazer devagarinho aqui também. Ela vai se sentir segura que você não vai sair desastrada fazendo qualquer coisa. Ela tá vendo que você é cuidadosa. Então isso tudo cria essa conexão, né? Essa relação de confiança. Apesar de você estar falando que está insegura, mas ela já ficou confiante só por você ter falado isso, tá? Oi, Gisele, você chegou bem no finalzinho, mas ó,
Volta depois dessa live para você ver, porque tem ouro nela aí para você, viu? Tem dicas maravilhosas aí sobre o segredo que as depiladoras não sabem em depilação. Então vamos lá, escreve aí para mim. Eu quero que você anote aí para mim, né? Você sabia desse detalhe? Gisele, você chegou agora, a gente está falando sobre a cera que cola na virilha. Por que que cola? Você sabe por que que cola? Por que que você passa para poder remover e a cera fica? Será que as depiladoras sabiam disso? Porque se ela entender o porquê, ela vai saber como resolver o problema. Isso, assiste, Gisele. Assiste que você não vai se arrepender. E como que você deve agir daqui para frente? Exatamente fazendo o que eu já te falei. Então, vamos recapitular aí um pouquinho. Você fez a ficha de anamnese. A Gisele está dizendo que já aconteceu com ela. Então, você vai precisar ver a aula mesmo. Ó, porque agora não dá para recapitular. Vou só recapitular rapidamente. Fez a ficha de anamnese, a cliente tem acima de 40, acende a luzinha que provavelmente isso pode acontecer. Por quê? Porque sendo acima de 40, subentende-se, pode ser que umas sim, pode ser que outras não, ela está na fase da pré-menopausa ali, então ela pode ter um ressecamento na virilha, tá? Então estamos voltando aqui para você entender. Ok, proibido usar talco, porque o talco vai ressecar ainda mais. Aliás, o talco eu não indico nunca, tá? Nem para mulheres acima de 40, nem para ninguém. O talco, ele é um vilão da depilação, beleza? Agora vamos para frente. Delma, eu uso dolomita, mesma coisa, tá tirando a função poderosa do produto de hidratar a pele, de nutrir a pele, para usar antes como se fosse talco, tá? Tirou a função, porque o tempo que você vai deixar ali para passar a cera e tirar, não vai ter a função de nutrir, vai ter a função de ressecar. Além de estar perdendo dinheiro, você está prejudicando sua depilação. Qual que é o grande lance? Hidrate a pele. Hidratar com o quê? Com pó depilatório ou com um olhinho que você tiver aí. Pode ser o olhinho até do azeite de oliva, um olhinho cosmético, olhinho azeite de oliva, o que você tiver aí vai melhorar essa pele, ok? Delma, minha cera não vai colar. A minha cola. Por que que a sua não tá colando? Verifica e aí tenta resolver esse problema aí, tá bom? E por último já acho que eu já falei tudo, né? Então, por último é você fechar com chave de ouro, não machucando a pele dessa cliente. Então, é uma parte extremamente difícil, é muito importante você ter a técnica certa para que a cera não fique colada ali nos grandes lábios. E se você não tiver a técnica certa, você fatalmente, ou você vai traumatizar essa cliente, ou você vai machucar essa pele, mesmo que não traumatize, mas ela vai ter algum tipo de ardência lá. Isso é desagradável para a profissional. Isso não qualifica o trabalho da depiladora. Tá bom? A Sandra comentou também da experiência com uma cliente. Ela falou que a cliente tinha um trauma, né? Sim. Por conta de depilações anteriores, ela já tinha a idade mais avançada, e ela se via, né, com esse problema de irritações na pele após fazer qualquer depilação na virilha. E isso fazia com que ela tivesse muito receio de depilar com qualquer pessoa. Certo. Pois é, a depiladora que trabalha da forma que eu ensino, não vai nem em nenhum momento tem insegurança, medo. Essa cliente tem problema de irritação da pele. Vem, é assim que você vai falar. Vem pra mim, eu sou especialista nesse assunto. Essa cliente tem problema de foliculite. Vem, eu sou especialista nesse assunto. Você vai divulgar sua depilação como? Você vai divulgar sua depilação como tratamento
depilatório. Não é uma simples divulgação, é tratamento depilatório. O que você falou de abraçar aí, João? Tem que abraçar a cliente. Abraçar a causa. Vem pra mim que eu sou especialista nisso. Ah, eu tenho problema de pelo encravado. Vem. Eu sou especialista em eliminar pelos encravados. O que eu ensino para você vai te dar esse poder, essa solução para esses problemas. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Eu quero te pedir aí para você me seguir no Telegram. Aí na bio do Instagram tem o Telegram, onde a gente tem essa comunicação. Eu aviso os horários das minhas lives. Eu também mando vídeos lá para vocês. Tem vídeos práticos lá no canal do Telegram. Já bem lá para trás, mas você encontra. Fuça lá que você vai achar sobre esse método pincel. Se você quiser saber um pouco mais. E também a minha missão aqui é essa, é fazer você faturar de 3 a 6 mil no mês. E aí eu te entrego esse ouro aqui toda quinta e toda terça. Me segue no Facebook, me siga no Instagram e no YouTube, tá bom? Pessoal, deixa a sua dúvida aí, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, a gente acaba ajudando mais gente, tá bom? Beijo no coração e agora tem que desligar os 3 aqui, né, João? Fiquem com Deus, muito obrigada pela presença de vocês.